Louvado seja Deus por mais um dia de vida e saúde. Bendito é o Deus vivo e verdadeiro, aquele que criou todas as coisas, os céus, a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que nos dias de hoje, na nossa geração, muitas igrejas estão se corrompendo. E heresia em cima de heresia, heresia atrás de heresia. Mas Jesus já tinha falado isso em Mateus 24. Acautelai-vos, pois, que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Louvado seja Deus. Como Paulo fala em 2 Timóteo 3:7, aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. São pregadores que se intitulam pastor, apóstolo, bispo, só que são homens corruptos de entendimento, homens que não têm sabedoria espiritual na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles dentro das igrejas, eles fazem pregação mistífica. O que é uma pregação mistífica? Mentirosa e enganosa. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos estão com a mente cauterizada, com a mente fechada, porque a palavra de Deus já tinha dito: e o meu povo padece por falta de sabedoria. Como está escrito, na Bíblia, quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Louvado seja o nome do Senhor. A cantora canta na música que Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Alimento para nossa alma e para o nosso espírito é a palavra de Deus, porque a gente sabe que Jesus é o pão da vida. Então a palavra de Deus é alimento. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus rejeita sim a oração, como está escrito em Jeremias 7,16. Não oreis por este povo. Jeremias 11,14 também fala: não oreis por este povo, porque eu não os ouvirei. Isso é heresia. Outra heresia: a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Não. Lamentações 3:22 está escrito: e a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. 23. Novas são, que se renova a cada manhã. Então o que se renova a cada manhã, a cada dia, é a misericórdia de Deus. Não é a palavra de Deus continua a mesma, fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Tem umas pregadoras aí, coach, que vai na internet e fala que quem tem promessa não morre. E a palavra do nosso Deus vem contestar. Isso é heresia, outra heresia. Hebreus 11:13 está escrito: morreram na fé sem ter alcançado as promessas. Muitos profetas, igual Moisés, morreu sem ter alcançado a promessa. Moisés morreu sem ter entrado na terra prometida. Outra heresia que muitos crentes, muitas igrejas pregam, que a tristeza diante de Deus pula, salta de alegria. Isso é heresia. Jó 41:22, a tristeza salta de prazer. Só que essa passagem que está nas escrituras se refere àquele monstro que viveu no fundo do mar, o Leviatã. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos pregadores, muitas igrejas, eu já vi também muitos crentes falar que Moisés era gago. Êxodo 4:10, Moisés disse ao Senhor: Senhor, não sou eloquente, pois sou pesado de boca e de língua. O que ele queria falar com Deus? Que ele não sabia se comunicar com aquele povo. Ele não sabia transmitir a palavra de Deus para aquele povo.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, não está escrito na Bíblia, Moisés era gago, Moisés era um homem dobre de língua, não está escrito isso. Louvado seja o nome do Senhor. Outra heresia também que muitas igrejas pregam, que eu já vi muitos crentes falar que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Teve pessoas realmente que Deus mudou o nome. Saraí para Sara, Abrão para Abraão. Teve pessoas que Deus mudou o nome. Louvado seja Deus. Assim como o rei Nabucodonosor mudou o nome daqueles 3 homens de Deus que foi jogado na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o nome deles é Azarias, Misael e Ananias. É o nome verdadeiro deles 3. Esse nome, Sadraque, Mesaque e Abednego, é nome babilônico que o rei mudou. E a palavra de Deus fala, lá em Atos 13, 9, Saulo, que também se chamava Paulo, ele tinha dupla cidadania. O nome Saulo é judeu e Paulo é romano. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então, esses homens corruptos de entendimento, a gente não chama esses homens que só sabe enganar o povo, fica com enganação de falso profeta, não. A gente chama eles de Bar Jesus. Atos 13, 6 fala, havia um falso profeta chamado de Bar Jesus. Louvado seja Deus. Atos 13, 6. E hoje em dia são muitos falsos profetas. Louvado seja Deus. Como o profeta Jeremias falou, né? Naquela época o profeta Jeremias chamava as igrejas de gaiola. Porque as gaiolas queriam prender o povo, fazer do povo pássaro. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias 5, a partir do 23, quase lá no finalzinho, Jeremias fala, e eles enganam o povo, e o povo gosta disso, mas o que será no fim? O povo gosta de ser enganado, porque dá mais ouvido a palavra do homem do que a palavra do nosso Deus. Bem profetizou Paulo em Romanos 3, dizendo, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Louvado seja Deus. Olha os falsos profetas aí, ó. Não é Davi Miranda, é Davi me engana. Não é Abílio Santana, é Abílio Satanás. Não é Edir Macedo, é Pedir Mais Cedo. Não é Valdomiro Santiago, é Valdomiro com o diabo. Não é Silas Malafaia, é Silas Malacheia, cheia de dinheiro. Não é Samuel Ferreira, é Samuel Ferrado. Não é Agenor Duque, é Agenor Truque. Louvado seja Deus. Não é R.R. Soares, é Roba Soares. Louvado seja Deus. E daí por diante, todos esses falsos profetas têm o nome deles. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não estão preocupados em pregar a verdade. Eles estão preocupados no dinheiro, porque são homens gananciosos, soberbos. Homens que eles nunca se fartam, louvado seja Deus. E o profeta Isaías naquela época profetizou contra os falsos profetas, chamando eles de cão guloso. É isso que eles são. Não é pregador de ovelha, é pregador de bode. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo está com a mente cauterizada, está sendo escravo das heresias. Louvado seja Deus. E tem muita diferença quando uma pessoa é escolhida por Deus para salvação, para a vida eterna, para poder entrar no reino de Deus, ela dá ouvido à palavra de Deus, às escrituras. Não vai dar ouvido ao homem,
Porque o homem em si, ele é corrupto, ele é mentiroso, ele tem maldade. Louvado seja Deus. Como a palavra do nosso Deus fala lá em Gênesis, que Deus se arrependeu de ter feito o homem e lhe pesou em seu coração. Por quê? Deus se arrependeu, porque Deus sabia que o homem ia ser um ser vivo mau. Louvado seja o nome do Senhor. E na nossa geração, nos dias de hoje, só para ter ideia, no Brasil é mais de 200 mil igrejas, nos Estados Unidos é mais de 300 mil. Juntando nos outros países, no mundo inteiro, existe mais de 2 milhões de igrejas. E na época dos profetas, Moisés, Elias, Jeremias, Isaías, era só eles pregando, e tinha algumas igrejas que é chamado de templo, onde tinha os sacerdotes. E na época de Jesus, que é o tempo da graça, Jesus, os discípulos, apóstolo Paulo, e tinha poucas igrejas também. Como lá em Apocalipse fala, as 7 igrejas da Ásia. Então, naquela época, no passado, nas outras gerações que ficou para trás, as igrejas que existiam na face da terra, contava elas. Hoje em dia, nos dias de hoje, na nossa geração, existe quase 2 milhões de igrejas. Eu pergunto, isso é coisa de Deus? Não é. Porque tem pregador que se intitula ser aquilo que não é. Ele se intitula ser um pastor, ser um apóstolo, um bispo. E hoje em dia são pregadores da palavra de Deus. Não existe apóstolo. Apóstolo são aqueles homens que viu Jesus, andou com Jesus, viu Jesus ser batizado por João Batista, viu Jesus ressuscitar ao 3º dia, viu Jesus fazer milagres e subir para a glória. Aqueles são apóstolos. Nos dias de hoje, alguém viu alguma coisa? Presenciou alguma coisa? Não tem requisito nenhum para ser apóstolo. A pessoa se intitula, abre a boca e fala: eu sou. Só que não é nada. Louvado seja Deus. Na nossa geração, nos dias de hoje, tem muita lenha para queimar. Só que na verdade, tudo não passa de fogo de palha. Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, os seus escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece aquele que é seu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer qualidade, Deus não quer quantidade, volume. Se Deus quisesse volume, Deus era dono de fábrica de algodão, porque algodão faz volume. Louvado seja o nome do Senhor. Os escolhidos de Deus têm uma convenção igual àquela de Paulo. Quando Saulo ia no caminho de Damasco, aquela luz forte e cegou ele. Ali é uma convenção. Quando a pessoa vai para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, que tem o toque de Deus na sua vida. Não nos dias de hoje. Muitos vão para a igreja por brincadeira, por diversão, por causa do pai, por causa da mãe. E aí, quando morrer, chega a conta. Aí vem um julgamento sobre ela. Aí a conta vai sair caro. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos não estão pregando a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse é o Deus verdadeiro que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós estamos vivos, é porque Deus até aqui Ele tem tido misericórdia de cada um de nós. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E até aqui Deus tem sido com cada um de nós. Tem nos sustentado, tem nos dado graça, virtude, força. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses pregadores de hoje, esses falsos profetas,
só sabe pregar heresia. Aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. E nunca vai chegar, porque teologia é curso da carne. Para pregar a palavra de Deus espiritualmente, a pessoa tem que ter o Espírito de Deus. E para a pessoa ter o Espírito de Deus, ela tem que pagar o preço. Jejum, oração, buscar Deus nas madrugadas, ler a Bíblia, pedir a Deus sabedoria espiritual, pedir a Deus entendimento, discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. E se separar da corrupção do mundo. Muitos pregam heresia nas igrejas. Não se conformeis com este mundo. Só que a pessoa gosta de assistir a Copa do Mundo, do Neymar. A pessoa dá o voto pro Lula, pro Bolsonaro, tá na fofoca e outros pecados mais que acarreta na vida dela. Então, ela tá pregando aquilo que ela não vive. E isso também não agrada a Deus. Isso é abominação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Quando a pessoa fala essa palavra, não se conformeis com este mundo, ela tem que morrer para o mundo e ela não tem que fazer as coisas que as pessoas do mundo fazem. Tudo que as pessoas do mundo faz, se eu fazer igual a elas, eu me igualo a elas. Eu também sou do mundo. Eu sou um crente mundano. As pessoas do mundo dão o voto pro Lula, pro Bolsonaro. Se eu dar o voto pro Lula e Bolsonaro, eu sou igual a elas. As pessoas do mundo fazem fofoca. Se eu fazer, eu sou igual a elas. As pessoas do mundo assistem Copa do Mundo. Eu sou. Aí todas as pessoas do mundo vem uma doença mentirosa e todo mundo vai e toma vacina, eu tomo também. Eu sou igual a elas. Todas elas estão sendo seladas e eu também vou ser selado. Isso também não é do agrado de Deus. Nós tem que nascer de novo. Quem está em Jesus Cristo, nova criatura é. O que as pessoas do mundo fazem, eu não tenho que fazer igual a elas. Louvado seja o nome do Senhor. Nas igrejas hoje em dia, para pôr medo nas pessoas, para as pessoas correr para a igreja, para as pessoas ficar com medo de ir para o inferno, Jesus está voltando. É o que prega, né? Muitos crentes falam, Jesus está voltando. Só que em Eclesiastes, Salomão disse, geração vai e geração vem, mas a terra permanece a mesma. Vai uma geração, vem outra. E no livro de Deuteronômio está escrito que Deus é Deus de 1000 gerações. Quantas gerações existiu até agora chegar na nossa? Umas 30 ou mais. Então é heresia. A palavra correta é essa. A vinda do Senhor está próxima. Mas quando a gente fala a vinda do Senhor está próxima, ele pode vir daqui 10 anos, 20, 100. Agora essa palavra Jesus está voltando, ele está a caminho. Aí eu pergunto, se Jesus está voltando, ele volta que dia? Hoje, amanhã, semana que vem, o mês que vem ou ano que vem? Não está na Bíblia essa palavra. Jesus está voltando. É que um crente ouve os outros falar, aí ele sai falando também. Jeremias 17, maldito homem que confia no outro. A minha confiança está somente em Deus. Olha essa palavra, hein? Somente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que Deus dê graça e paz a todos os cristãos convertidos. Eu não falei crente convencido, porque tem um monte, igual algodão, tudo fogo de palha. E o Deus que eu conheço é um Deus que o profeta Isaías profetizou dizendo:
lá em Isaías 6,3, que Deus é santo, santo, santo. O que o profeta quis dizer? Que Deus era santo por 3 vezes. Deus é o santo dos santos. O Senhor dos exércitos, eu creio num Deus santo. Eu não creio nesses deuses aí, ó. Porque na terra existem muitos deuses. A verdade é essa. E cada um faz daquilo que ama o seu Deus. A pessoa ama uma casa, o Deus dela é a casa. A pessoa ama um carro, o Deus dela é o carro. A pessoa ama o dinheiro, o Deus dela é o dinheiro, Deus Momon. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bendito é aquele que vive e reina para sempre.